Luciana estava em meio ao caos. Era o máximo que podia dizer, e tudo que conseguia enxergar ao redor de si. Aquele lugar parecia uma loucura, uma bagunça completa. Eram pessoas que se misturavam, andando de um lado para o outro, os olhares sem foco, aparentemente tão perdidas quanto ela em toda a atmosfera. O ar estava acinzentado, dificultando a observação do que estava em volta. Os pulmões sentiam o peso da fumaça ao redor. Era difícil mover as pernas e não tinha como saber o que estava acontecendo. O corpo respondia fisicamente a todo o desespero que se apoderava do lugar em que estava e não conseguia reconhecer. Algo sobre suas costelas, uma dor aguda e constante em seu lado esquerdo. Luciana diminuiu o passo e levou a mão ao local do incômodo, apertando. Tentou puxar o oxigênio em sua respiração, porém tudo parecia tão contaminado que o ar que entrava por seu nariz só adicionava mais daquele sentimento que flutuava sobre todos que, ao lado dela, experimentavam a mesma agonia. Não ajudava, apenas enfraquecia, maltratava e drenava as forças restantes dos pontos de seu corpo que ainda resistiam a tudo aquilo. Os pés perderam ainda mais a velocidade e Luciana sabia que não poderia mais andar. Então parou, permitindo que o cansaço tomasse conta e a dor vencesse. Sentou-se em qualquer lugar no meio do caos, a mão firme sobre a dor, provavelmente a única força que ainda conseguia manter ali, nas pontas de seus dedos. As pessoas continuavam a andar ao seu redor, e Luciana começou a prestar atenção nos barulhos feitos por elas. Gemidos compridos e doloridos, daqueles que entram pelos ouvidos e não podem mais ser esquecidos. Ela acabou notando que um som semelhante escapava dos próprios lábios. Eles eram condizentes com todas as sensações que permeavam seu corpo e expressavam as terríveis condições em que se encontrava. Luciana não conseguia se lembrar a razão, ou sequer que lugar era aquele. Na verdade, ela já não queria se lembrar ou descobrir tais motivos. O único desejo que a dominava era de se entregar, deixar-se dominar pela dor e o desespero. Era o que lhe restava naquele lugar, nas condições que a cercavam doloridamente. Ela faria. Era muito mais fácil que pensar, gastava muito menos energia. Apenas se abandonar por completo. Ela já não podia encontrar a esperança em meio ao caos, e decidiu que nem procuraria por ela. Mas a esperança achou do mesmo jeito, sem que Luciana esperasse. Havia uma luz em torno dela, a escritora podia jurar. Uma aura iluminada, um branco que se espalhava timidamente e dispersava a atmosfera pesada que dominava o caos, que pouco a pouco perdia as forças. Ela não pôde deixar de encarar sua esperança, portadora de uma luz incandescente de cabelos ruivos. Era uma linda garota que sorria, enquanto dela se aproximava, o semblante sereno que tranquilizava aquilo que antes era apenas desespero no coração de Luciana. Tudo ficou mais leve, e mesmo a dor, que era quase permanente em sua vida, acabou diminuindo à medida que a esperança, em forma de mulher, se aproximava. Luciana estendeu os dedos, tencionando tocar os dela. Talvez tal toque fosse capaz de livrá-la definitivamente da dor e do resto de desespero que insistia em deixar a sua marca. Se apenas conseguisse se aproximar mais daquela garota, ela quase os tocou. Foi quando abriu os olhos e se deu conta de que não estava mais naquele estranho lugar de caos, prestes a tocar os dedos de uma desconhecida, mas em sua cama no meio da noite. Sentou-se lentamente, colocando os dedos no meio de seus cabelos e apoiando os cotovelos sobre os joelhos. Era apenas um sonho, vívido como poucos, foi sua reflexão, especialmente sobre aquele rosto e a luz que ele irradiava, tirando a agonia sentida na estranha atmosfera em que estava envolvida.